Oi, oi, mãe! Como você está? Seja muito bem-vinda. Sejam todas vocês, mães, muito bem-vindas. Deixa eu me apresentar para aquelas que estão chegando agora. Tem muita gente nova chegando por aqui. Eu quero já dizer para você que eu estou muito feliz com isso. Eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mães a se tornarem a mãe que seu filho precisa. E estamos numa semana super especial, uma semana onde vamos ter aí muitas novidades. E essa live faz parte de tudo isso, que é um conjunto de lives diárias, como aquecimento para o evento que teremos dia 11, quinta-feira. E eu quero saber se você já se inscreveu, tá? Na nossa Masterclass Mães Leves e Confiantes, para eu estar te ajudando a ser a mãe que seu filho precisa. E para se inscrever, você só precisa clicar no link da bio ou na link da descrição do vídeo e botar aí na sua agenda, mas a gente também vai te avisar para você não perder e estar lá comigo no dia. O evento é online e gratuito. Então, mãe, não perde, tá? Faz sua inscrição, quero muito te encontrar lá. E hoje quero conversar com você sobre um assunto que é terror para muitas mães, que só de falar a mãe já tá aqui, ó, né? Como vai ser, meu Deus, e quando isso acontecer, e quando acontece, o que é que eu faço? Que é como lidar com a birra dos filhos. Eu quero hoje conversar com você e te falar sobre 5 passos. 5 passos que vão te ajudar a lidar com a birra do seu filho, da sua filha. E olha só, quero te falar que o quinto passo é fundamental, é o mais importante e é o que vai mais te fortalecer. Então, fica comigo aqui até o final para a gente falar dos 5 passos juntas, tá? E eu quero começar te fazendo uma pergunta, mãe, que é a seguinte: você sabe que criança faz birra? Você sabe também que adolescente, porque quando a gente fala de birra, né, a gente não está falando só da criança pequenininha, não. A gente está falando daquelas ações, daquelas atitudes que são emburramento, resmungue, reclamação, né? Oposição. Às vezes, quando a criança ainda é pequena, tem uns sapateados, uns chacoalhados, né? Mas quando é adolescente, tem uma bateção de porta, né? Tem uma voz mais ríspida, tem, né? Você não sabe de nada, tem umas respostas que nós mães não queremos ouvir. Então, eu tô falando desse comportamento que, né, filhos de várias idades, né, de qualquer idade, na verdade, podem vir a ter. E aí é essa a pergunta, né? Mãe, você sabe que criança faz birra? Sabe que adolescente tem um comportamento, porque toda mãe sabe, né? Tem um comportamento, como é que eu posso falar? Opositor, um comportamento questionador, um humor, né? Mais mal-humorado, porque toda mãe sabe disso, na verdade. Toda mãe, sabe por quê? Eu sei que tem mãe que o filho mal nasceu e já sabe, já tá ali na expectativa de como vai ser essa fase. Tem mães que o filho tá chegando, a filha tá chegando na adolescência e já tá tensa como é que vai ser, e como é que vai acontecer e como é que tudo vai se dar. Então você sabe. E aí, por que você é pega de surpresa? Porque na hora você reage como se não soubesse que faz parte do ser criança, do ser adolescente, né? Ter em algum momento uma birra, um comportamento opositor e etc. Então, primeira coisa, então, mãe, desses 5 passos, começa aí, já pega o papel, já pega o lápis para você anotar e não perder nenhum, porque segui-los vai te ajudar a ser a mãe que seu filho, sua filha precisa. Vai te ajudar a ter leveza, a estar mais confiante aí na educação e no acompanhamento do desenvolvimento do seu filho, sua filha. E para começar, diante de um comportamento de birra, de oposição, né, de mau humor, primeira coisa que você precisa fazer, mãe, não é sobre seu filho e sua filha, é sobre você. Você precisa se perceber. Você precisa se perceber. Não vai ter passo a passo certo se você não perceber primeiro como você está. Porque você pode até contornar aquela birra, você pode até cessá-la, você pode até
fazer com que aquele momento que é estressante, que muitas vezes nos deixa ali constrangidas, né? Quando às vezes é em público, ou que nos entristece quando a gente recebe uma resposta, né, mal criada. Você pode até cessar aquele comportamento, né? Você pode até fazer com que aquele momento ali pare e termine e ok. Mas você precisa perceber como você está, para que você possa entender o que é que está acontecendo antes de qualquer coisa com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, o que acontece? Estamos cansadas, estamos estressadas, estamos impacientes com 1000 outras coisas, e quando chega em casa, é com os filhos que a gente, né, desconta ou descontrola ou perde o prumo. Então, se perceber é muito importante. Como você tá? Poxa, como é que eu tô hoje? Como é que eu tô hoje? Como é que eu tô me sentindo hoje, né? Aí trabalhei o dia inteiro, fiz muitas coisas. Hoje foi um dia onde eu tô muito feliz, muito animada, tive muitas conquistas aí, né, no trabalho, deu tudo certo, foi tudo bem. Hoje foi um dia difícil, foi um dia desafiador, fiquei chateada com o colega do trabalho ou com o chefe, tive questões, não tô bem. Então, sempre que você tiver se relacionando ali com seu filho, sua filha, é muito importante você perceber como você tá. Porque a partir daí você vai saber que é a partir de como você está que você vai reagir a qualquer coisa que seu filho e sua filha façam. Às vezes até chamar para brincar, que nem é malcriação, nem é birra, não é nada, mas aquilo já cansa, já estressa, já, né, lhe deixa aí mais desgastada. Então, é isso que você precisa, né, trazer aí para o seu dia a dia. Tem algumas pessoas me falando aqui no Instagram que a voz tá mudada. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui pra gente. Vamos lá. Vocês ouvirem direitinho. Vamos lá, então. Então, anotado esse primeiro passo, mãe, se percebe. Que você possa aí perceber como você tá, para você poder, então, dar andamento aí aos cuidados e ao relacionamento com seu filho e sua filha. Pensa sempre, seu filho e sua filha fez algo. Birra, desobediência, algo que está de errado, algo que é perigoso. Quando eu me percebo, eu consigo responder uma pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Pega essa, mãe. Pergunta de milhões para você lidar com a birra do seu filho, sua filha. Antes de você tomar qualquer atitude, você precisa se perguntar: quanto do que eu vou dizer agora, fazer agora em relação a essa birra é emoção e quanto é razão? Quanto eu estou fazendo, falando, dizendo, porque meu filho, minha filha me estressou, me irritou, me tirou do prumo, e quanto eu estou falando, fazendo ou dizendo para educar, para ensinar, para ajudar. Então, quanto do que eu estou fazendo é razão e quanto é emoção? Esse é o primeiro passo que você precisa dar para estar lidando, sim, com a birra, né, do seu filho e da sua filha. Segundo passo que é fundamental é você poder evitar xingar, gritar, brigar, né? Evite a exaltação, evite, né, a agressividade, evite, por exemplo, né, punir, colocar de castigo. Por quê? Porque também não é o que vai resolver, lembra? Você tá aí, mãe, nesse papel tão fundamental, tão importante para ajudar seu filho e sua filha a se desenvolver, ajudar a mudar o comportamento que leva à birra. Então, se você só dá 2 gritos, se você só pega, põe de castigo, se você vai lá, pune, né? E só isso, mais uma vez eu repito, você pode até parar aquele episódio. Você pode encerrar aquele momento. Você pode tirar, né, seu filho ali, sua filha, né, desse movimento aí, estressado, ou bravo e etc. Mas você não vai estar ajudando ele, ela, a entender ali, né, a realmente perceber que
não precisa reagir daquela forma, que pode se reagir de uma outra forma e você, né, poder levar ali seu filho para uma reflexão e um entendimento do que está acontecendo. Ai, Dani, mas minha filha, meu filho só tem 2 anos, só tem 3 anos, eu vou estar explicando e eu vou estar... Vai. Sabe por quê, mãe? Se eles não entendessem, eles não faziam birra. Faz sentido para você? Seu filho de 2, 3 anos não é um adulto, você não precisa nem deve, na verdade, tratá-lo como um adulto, mas você precisa entender que eles compreendem e sentem. E é por isso que fazem birra, e é por isso que fazem, né, as malcriações que a gente chama. Então, assim, eles compreendem. Agora, de uma forma limitada ainda, de uma forma imatura, de uma forma que ainda não permite que eles, por si só, reajam de forma diferente ao que eles estão sentindo. Porque uma birra é sempre uma reação a algo que seu filho sente, independente da idade. Independente da idade que seu filho tenha, né, a birra, o comportamento opositor, é sempre uma reação a algo que ele sentiu. Ah, mas eu não disse nada e se doeu, se magoou. Ah, eu não disse nada e se chateou. Eu não fiz nada demais e se irritou. Porque, mãe, não é sobre o que você fala, é sobre como seu filho ou sua filha tem se sentido. Então, você precisa evitar, né, o tom, a grosseria, o castigo, a punição. Por quê? Porque é evitando que a gente vai para o passo 3. Anota o passo 3, porque eu consegui evitar. Não é gritando, não é xingando, não é punindo, não é colocando de castigo que nós vamos construir aí, né, algo que de fato ajude seu filho a sair desse comportamento. E aí você vai o quê? Então, passo 3, vai escutar, compreender. Então, você faz pergunta. Então, ao invés de você estar de castigo, você não vai mais fazer tal coisa, ou, né, xingar, mas você não escuta, você não entende, você não aprende, você é um monte de não, né? Não sabe, você não vê, você não isso. Pergunta. Perguntar é sempre, né, um ótimo caminho para você compreender o que está acontecendo. Então, por que você está chorando? Por que está gritando? Por que está sapateando? Né? Por que está batendo a porta? Por que está reagindo com grosseria para o filho adolescente, para a filha adolescente, por exemplo? Por que você bateu a porta? Por que você está xingando? Por que você está falando dessa forma? Porque tudo que eu falo você rebate dizendo não ou dizendo contra. Agora é perguntar, mãe, de forma genuína, porque aí quando a gente pergunta, a gente tem que ouvir e acolher a resposta. O filho, sua filha, seu filho for pequeno, tiver ali, né, ainda nessa fase dos 3, 4 anos, 5 anos, você precisa ajudá-lo também a propondo. Então, por que você está chorando? É porque você queria pegar aquilo ali? É porque você queria mexer assim? É porque você não gostou que eu não deixei? Porque você aí vai dando também para o seu filho ou sua filha essa clareza de entendimento que eles por si só não têm. Eles não reagem fazendo birra porque assim, né? A sensação que eu tenho é assim. Eu construir esse raciocínio aqui, porque passou na minha mente, eu ia só falar o finzinho, mas eu quero dizer para você, o que passou completo aqui na minha mente agora, né? É que assim, tem muitas mães que eu sinto que elas pensam que é assim, que o filho, a filha, de 2, 3 anos, 3, 4 ali, né? 4, 5, essa média de idade menores, eles estão maquinando aqui, ó, quando a minha mãe não deixar, quando a minha mãe não disser não, quando a minha mãe disser que eu não posso pegar aquele brinquedo, ou quando ela mandar eu guardar, ou quando ela disser vá dormir e eu não quiser, eu vou sapatear, eu vou gritar, eu vou.
A sensação que eu tenho é que tem mães que acham que o filho está ali planejando e pronto para. Não é isso, mãe. Não é, pelo contrário. É pela falta dessa condição de refletir e elaborar tudo isso. Que eles reagem tão rapidamente, né? E tão intensamente. Olha aqui, ó, a Cris compartilha, minha filha não sabe responder. Tem 1 ano e 10 meses, é pequenininha. Tem algumas teorias, exemplo, quero Danone em vez de almoçar e não dou Danone. Já aconteceu dela acostumar e não querer comer, aí vem birra, né? Mas aí faz para tudo birra. Deixa eu resumir então, ela tá falando assim, né? Que a filha dela tem 1 ano e 10 meses, então não sabe ainda responder. Aí a importância de ajudar. Você tá chateada por quê? Você queria isso? Você, né? É porque eu disse não para aquilo. E aí ela tá falando que a filha queria Danone antes do almoço. E aí se dava o Danone, ela não almoçava. E aí o que aconteceu? Ela acostumou e pedia sempre. E aí isso é um ponto importante. Por quê? Quando a criança pede algo que não é, a gente sabe que não é devido, que não é o ideal, que não é. Se a gente diz um não, ela dá uma choramingadinha. A gente diz não, ela dá uma choramingadinha mais alta. E a gente entrega o que ela quer, aí ela já, ó. Eu pedi, não foi, mas a choramingada 2 funcionou. Na próxima vez, ela já vai pedir, já vai direto para a choramingada 2. E aí você diz, não vou dar dessa vez. E segura. Aí vem a choramingada 3, aí começa o grito, o sapateado, né, que eu chamo quando a criança bate ali, não quero, e nananã. E aí você vai dar. Ela pega na hora isso, sabe? Olha, opa, a choramingada 2 não foi, mas quando eu dei um gritinho, quando eu sapateei. Então, esse comportamento, ele vira um hábito, tá? Vira um hábito. Por quê? Porque a criança ainda não tem essa capacidade desse raciocínio tão complexo, mas essa percepção de como conseguir o que ela quer, olha, é rápida. Então, mãe, o não, ele sempre precisa ser não. Por isso que eu falo tanto assim da gente, porque aí, Dani, você fala tanto aqui, né? Não bate, não é grossa, não é isso. Por quê? Eu falo tanto de você dizer e explicar, né? E evitar a grosseria, e evitar o excesso. Porque quando precisar de fato, você usar e cumprir. Então, quando de fato for algo que é não pode, você vai precisar ser firme com seu filho, sua filha, vai dizer, olha, não pode. Por quê? Porque não pode. Você pode até explicar, mas se precisar de um tom mais firme, se precisar de uma voz mais firme, você vai usar e deve usar. Existem momentos que é preciso que a criança perceba que aquilo ali, a mamãe falou mais firme, falou mais grosso, falou mais séria, falou mais, né? E aí a criança precisa associar, entender que, olha, quando a mamãe fala não, é não e pronto, e acabou, já sei. E aí ela deixa de insistir, entende? Só que aí, se você só diz não, 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 ela também não sabe o que fazer com o que ela sente, igual você muitas vezes não sabe. Então, você escutar é importante, você ajudar ela também a entender esse raciocínio é importante. Então, nem eu vou estar só apaziguando, nananã, nem eu posso estar no não, 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 não. Eu vou evitar ser grossa, me exaltar, né? Bater ou botar de castigo ou punir, mas eu preciso sempre lembrar que eu tô aqui para ajudar meu filho, minha filha a passar por essa fase, passar por esse momento e ajudar a entender o que ele não, ou ela não entende por si, né? Então, pensa nisso. Quando você disser um não, por isso que a gente precisa pensar, esse não é não mesmo? Esse não é não. Compartilhei aqui algumas vezes, né, já com vocês, assim, e eu contei na semana, acho que na semana passada, eu conversei com vocês aqui, falei sobre como foi, né, que eu me tornei, contei um pouco da minha história, do meu processo de chegar nesse lugar de leveza, de mais tranquilidade, né, na maternidade e tudo mais, e eu contei que quando eu estava nesse processo, uma das coisas que eu percebi é que 80% das vezes que a gente briga com os filhos é muito mais pelo que a gente está sentindo do que pelo que eles estão fazendo. Então, olha quantos nãos a gente dá sem necessidade.
sem de fato precisar. Aí a gente sai queimando todos os nossos cartuchos e na hora que a gente precisa se impor de fato ali, né, colocar as coisas no lugar, a criança já tá tão ali, eu já escuto não toda hora, escuto não para tudo, né? Então, exato, tem coisas, só pode ser, né, coisas que não pode fazer, só pede coisas que não pode, né, o que fazer. E aí tem que entender, a Cris está perguntando, né, que a criança só pede o que não pode. Como é que faz então? Cris, você precisa assim, ó, não dá o que não pode e oferece o que pode. Olha, isso aqui não pode agora, mas pode isso, né? Entende? Porque se eu só digo não, há um desejo ali. Ela quer, né? O que é que a criança quer? Ela quer comer algo, ela quer brincar com algo, ela quer... o que é que ela quer fazer ali? Então, se eu só digo o não para o que não pode e não eu preciso oferecer o que pode para o quê? Para abrir os olhos da criança, para que ela possa perceber, porque muitas vezes ela não sabe. Ela quer aquilo. Aí você diz, isso aqui não pode. Tá, mas tem algo aqui bem do ladinho que pode, mas o que chamou a atenção dela foi aquilo que não pode. E eu sei, mãe, que isso é o que acontece na maioria das vezes, né? O que chama atenção é o que não pode. Mas o que pode está do lado. E a gente, às vezes, não oferece o que pode. Então, sempre que você disser, né, que for algo que, poxa, minha filha só precisa aprender, meu filho só precisa entender que isso aqui não pode e que tem outras coisas que pode. Então, eu não preciso dizer só um não, eu não preciso brigar, eu não preciso, entende? Eu posso dizer, olha, aqui, isso aqui não pode, mas tem isso aqui que pode. Então, isso para qualquer coisa que a gente vai dizer não, sempre vai ter algo que vai ser possível para aquele momento. Só você pensar um pouco. Então, né, mãe, e aí no seu contexto. Então, o que é que dá para fazer agora? Ele quer esse brinquedo, agora não pode, mas esse pode. Ah, quer comer algo que não está no horário, mas o que não pode, mas o que é que pode? Então, quer subir numa cadeira, não pode agora aqui, mas o que é que pode então? Pode subir no sofá? Né? Pode subir, dar um pulo só e pronto, e acabou a brincadeira ali? O que é que pode? Então, sempre vai ter algo. Então, a gente vai chamando a criança. Quando eu paro, né, para escutar e entender, nesse nosso terceiro passo, eu posso também ter clareza do que eu vou oferecer que pode. Por que você está chorando? Ai, porque eu queria. Às vezes nem é pela coisa em si, né? Enfim, eu queria tal coisa, que às vezes não tá ali, o que ele queria exatamente não pode, mas é tão simples um que pode. Então, olha, então vamos lá, era isso aqui, então tá, olha, mas esse aqui, já que esse aqui não pode, você explica por quê, tem esse aqui, né? E assim você vai construindo com seu filho, sua filha, essa relação. E vão ter momentos que não pode e não tem substituição? Vão. E aí é aquela hora onde a gente segura. Não pode, não tem substituição, vai sim ficar chateada, chateado, frustrado, frustrada, e a gente tá, ó, tô aqui com você, mas dessa vez não dá. E aí, dessa forma, você vai ver que seu filho, sua filha vai construindo com você essa relação e esse comportamento vai tender a diminuir cada vez mais, né? Cada vez mais. E quando a gente fala algo que... Outra pergunta aqui, né? Como é que a gente sabe quando dizer sim ou não? E se quando diz e depois só que percebe que podia ter feito diferente, né? Dizer diferente. Quando a gente diz algo, aí eu disse não para isso aqui. Já disse o não, tá? Então já disse o não, poxa, mas eu podia ter deixado. Naquele momento, você agora deixa, você já disse não, já lidou com todo o processo, já fez... Na próxima vez, você já pode... Eita, posso dizer sim, posso fazer diferente. E na próxima vez, você vai poder fazer diferente. Isso estou falando para quando seu filho for pequeno, né? 2, 3 anos. E aí, dependendo se seu filho, por exemplo, sua filha forem adolescentes e você disse algo, fez algo, falou algo, reagiu de alguma forma, que percebeu que realmente ele se entristeceu, se chateou, se magoou, ficou com raiva e você percebeu que você podia ter feito diferente, que você errou, fala. Vai lá, mãe. Pede desculpa. Explica como você se sentiu, por que você falou, né? E o que você espera que de fato seja feito a partir daquela situação. Então, olha,
desculpa porque eu falei alto, porque eu estava irritada, eu agi errado, mas eu queria compartilhar e combinar que também você não pode fazer assim. Você também não pode, né, falar, me responder dessa forma. Você também não pode bater a porta, porque assim a gente fica nesse clima chato, né, pesado, que não é o ideal. Então, mas me desculpa porque você vai lá e se responsabiliza pela sua parte. Eu errei quando eu fiz isso. Eu errei quando eu falei dessa forma, tá? Então, o você pedir desculpas, o você ir lá e pedir perdão e mostrar para o seu filho, sua filha, que você, né, também erra, não vai fazer você ter menos moral, né? Não vai fazer com que seu filho, sua filha não lhe obedeça. Pelo contrário, você vai ensinar que, olha, errar faz parte, né? Agora, existem ali o que foi feito e o que não da parte dele e dela também que precisa ser ajustado, tá? Então, você vai poder perceber. E aí, o que é que vai acontecendo também? Você vai ensinando o seu filho e sua filha a pedir desculpa quando perceber que errou, a voltar atrás quando perceber que errou, a refalar algo que foi dito, né? E que não foi legal ou que pareceu grosseiro, quando ele ela perceber, né? Então, você precisa sempre estar aí atenta, ouvindo, escutando, para você poder fazer aí a intervenção que é necessária. E aí, nosso ponto 4, que é algo que vai te ajudar muito nesse processo, também é estabelecer as regras e combinados. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a birra, ou a malcriação, a chateação, enfim, acontecem por uma frustração. Ah, Dani, aí a criança não pode ser frustrada? Não, ela pode e deve, inclusive, né? A gente precisa permitir que nossos filhos se frustrem, porque senão eles vão achar que podem tudo e que tudo que querem tem que ter, né? Então, a gente também suportar o sofrimento do nosso filho e nossa filha quando não pode, e há um choro, e há né, há ali uma expressão exagerada daquilo, mas é algo que realmente não dá, não pode, e é importante que ele aprenda isso. Não tem problema, a criança vai precisar desse momento de, poxa, isso aqui eu não posso tudo. Não pode ser do jeito que eu quero sempre. Não pode ser, né, o que eu quero eu não posso ter toda hora. Então, a criança, ela precisa, adolescente, né, precisa sim de ter um momento que, olha, não pode. Ficou frustrada, frustrado, chateado, chateada, faz parte. Mas muitas outras questões acontecem porque pega de surpresa. Então, quando você tem as regras, os combinados, né, estabelecidos, você vai também evitando as birras. Por quê? Porque o que está combinado, está combinado. E aí, mãe, isso precisa de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma disciplina mesmo sua, né? Precisa ser algo que você tenha muito zelo para manter, porque é algo que precisa de uma constância. Você não pode fingir, sabe? Regras e combinados, você não pode fingir que está fazendo. É algo que você precisa fazer. Então, por exemplo, sabe aquelas histórias de na volta a gente compra? Não, mais tarde a gente vê. Ah, deixa eu sair escondida de casa. Ai, deixa a criança pediu algo, deixa eu esconder aqui para cá, para não ver e ele não insistir. Não. Você vai precisar fazer os combinados. Por exemplo, minhas filhas eram pequenas, eram 3. Nós íamos ao shopping, era todo um processo para ir ao shopping com 3 crianças pequenas lá, né? Quando elas tinham ali numa faixa de 3 a 5, mais ou menos. Cada uma quer ir para correr para um lado, a gente ia para, né? Tinha parquinho para elas, da idade delas, então a gente ia lá levar e tal. Só que antes de chegar, antes de sair de casa, na verdade, a gente já combinava. Olha só, a gente pode pedir, quer ir na loja de brinquedo. A gente já combinava. Hoje não é dia de comprar nada. Vocês querem ir na loja de brinquedo? Queremos. Então vamos na loja de brinquedo, mas não é dia de comprar nada. Tudo bem. Então íamos na loja de brinquedo, elas olhavam, aí pegavam às vezes aqui, aí fazia, sabe, carinha assim de,
ai, que bonitinho, ai, que lindo, ai, como eu queria, né? E a gente ficava esperando, eu e meu marido, deixa elas namorarem os brinquedos, né? Deixa elas curtirem ali o que elas podiam pegar o que for, a caixa que quisessem, a boneca que quisessem, podia custar qualquer valor, a gente deixava elas lá curtindo. E, gente, acreditem, elas cansavam, sabe? Cansavam, elas olhavam, e eu e o Paulo ficávamos lá assim. Às vezes a gente estava aqui, elas estavam no corredor, ficava eu e ele conversando. Ou então, às vezes, elas vinham, brincavam com a gente interagia. Às vezes, elas não queriam interagir comigo e com ele, elas queriam era mexer e olhar. Entendam, não é mexer para quebrar, mexer para tirar do lugar, mexer para bagunçar a loja. Era mexer de criança, pegar, olhar a caixinha e ver e ficar com aquilo ali, sabe? Então a gente deixava, porque a gente tinha combinado com elas. Ai, a gente pensou que ia durar ali 15 minutos, já estava em 20. Poxa, mas a gente não combinou o tempo e a gente, né, elas ainda não tinham essa noção de tempo. E aí a gente ficava, e aí? A gente precisava fazer outras coisas, como é que vai ser? Não, vamos esperar. Muitas vezes elas mesmas cansavam de olhar tanto e elas sabiam que a gente não ia levar, porque desde a primeira vez que a gente, né, foi, e a gente sempre combinava as coisas, então elas já sabiam que quando a gente dizia não, era não. E aí elas iam e pronto, não sei o que, quando a gente percebia que elas estavam, sabe, já perdendo atenção com aquilo ali, já estavam fazendo outras coisas, já estava meio querendo andar por lugares que não tinham brinquedos para elas, a gente, opa, a atenção para aquilo aqui já cansou, já deu para elas. Então, e aí, vamos? Já podemos ir? Vamos fazer, enfim, a outra coisa. Ia todo mundo embora feliz e contente. Feliz e contente, sem levar nada. Por quê? Porque elas queriam ir lá, elas queriam olhar, a gente foi lá olhar, combinamos e cumprimos o combinado. Elas olharam tudo, cansaram de olhar, pegar e nananã, pronto. E aí, quando era um aniversário, quando era um Natal, elas lembram, aquela boneca. Mas, entende? Então, quando a gente vai fazer o combinado, ai, Dani, nunca pediam. Não, uma vez, né? Obviamente, são crianças. Acontecia de, mas mamãe, só esse? Não. Gente, podia custar R$ 1. Se a gente combinou, hoje não é dia de comprar nada, é nada. Então, podia custar R$ 1. Não. Mas, mamãe, esse aqui pode? Não, filha, hoje não é dia. A gente combinou. E aí eu lembrava, olha, a gente combinou que hoje não ia ser dia, né? E hoje ia ser dia de não comprar nada, lembra? Então, outra vez, se a gente vier e combinar que é dia, que a gente vai comprar alguma coisa, a gente vem ver essa daqui. E aí, não levava nada. E assim seguia. E dessa forma, evitava muito estresse, evitava muita birra, muita confusão. Por quê? Porque estava combinado. Então, quando você começa a estabelecer isso com seu filho e sua filha, você vai perceber no começo, olha só, mãe, se você está aí pensando, né? Ah, mas você não conhece, a minha pequena, o meu pequeno estão aqui só a graça, Jesus, você não sabe de nada, Dani, o negócio aqui tá pegando. Não importa, né? Você consegue sim retomar isso, mãe. Agora, fica um pouquinho mais, não vou dizer difícil, fica mais trabalhoso. Fica. Por quê? Porque agora, né, como a criança, seu filho, sua filha pode já estar acostumado a insistir, a fazer a birra e você ceder, ela vai testar mais, ela vai insistir mais, ela vai, né? Só que se você mantém isso, sempre pensando nisso, olha, isso aqui não pode, mas isso pode. Vamos combinar que isso aqui vai ser assim, vai ser assim. Você vai ver que mesmo que nos primeiros momentos, nos primeiros dias, né, ali, ainda volte o comportamento da birra, ainda seja, mas você vai começar a construir isso, tá? Então não acho que porque hoje seu filho e sua filha estão fazendo muita birra ou estão muito opositores, né? Estão muitos adolescentes aí muito mal-humorados, muito respondões, que você não consegue retroceder, né, a esse comportamento e construir aí um relacionamento leve. Não, você consegue, tá? Então, pega aí, anota todas essas dicas, tá?
Quarto passo é esse, você fazer regras e combinados. Então, com seu filho adolescente, hora de dormir, hora de acordar, hora de estudar. Às vezes, mãe, se seu filho, sua filha é adolescente, né, pré-adolescente, quando eu falo hora de dormir, hora de acordar, hora de estudar, entenda que não é você que tem que dizer, você vai acordar às 7, você vai dormir às 8 e você vai estudar de 2 às 16. Não. Você pode, nesse caso, também construir com seu filho e sua filha. Entende? Ah, mas eu quero dormir um pouco mais. Se você estiver pronto, estiver pronta na hora certinha de sair para ir para o colégio, você pode dormir um pouco mais. Você acha que você consegue? Então, em vez de acordar, vamos lá, 7. Se você acordar 7h15, 7h30 você vai estar pronto, vai estar pronta? Vou. Aí você faz o acordo. Então, tá bom. Se você acordando de 7h15 e estiver pronto 7h30, você vai poder ficar acordando 7h15. E aí você vai seguindo. Opa, não deu certo. Olha, você ficou pronto 7h40, tá vendo? Não, deixa eu tentar mais uma vez, então. Vamos tentar uma semana? Aí, se ao longo da semana não der certo, a gente revê o horário. Entende? E você vai construindo junto. Ah, filha, você precisa estudar. Pelo menos ali, 2 horas de tarde, né? Ou 3 horas, enfim, 4 horas que seja. Como é que a gente pode fazer isso? Em que momento? Como é que a gente pode dividir esse horário? 1 hora intervalo, 1 hora intervalo, 1 hora intervalo, 2 horas e 2 horas. E você pode construir com seu filho e sua filha. Agora, você ter esses acordos e esses combinados vai, né, deixar essa relação de vocês muito mais tranquila e muito mais leve, né? E aí é isso, a questão da insistência. E aí é muito comum, né? Também aqui compartilhando, que a Cris está compartilhando que às vezes é isso, a criança pede pelo cansaço e estresse, a mãe ela acaba cedendo. E aí realmente assim, é comum, é normal e eu super compreendo, porque eu sei que tem dias que a gente quer tudo, menos lidar com uma criança chorando, menos lidar com uma criança, né, fazendo birra e etc. Mas aí é preciso que você, respira e pensa no que você está construindo. Pensa no que você está construindo. Pensa que não é para agora. Pensa que você, né, que hoje está cansativo, está chato, está difícil, mas é para que daqui a alguns dias, algumas semanas, isso não precise acontecer mais. E ali você segura firme. E aí, mãe, o quinto passo que eu falei para você que era o mais importante, que era aí o mais especial, era o que ia realmente te dar o maior de todos os suportes nesse momento tenha em mente, né? Decore mesmo alguns versículos bíblicos para esses momentos, né? Por quê? Porque é tão importante. Muitas vezes nós estamos sós diante de uma birra, de um mau comportamento, diante, né, de um comportamento opositor, enfim. E aí fica tão difícil, porque às vezes ali a gente não tem, né? Ninguém volta, às vezes, naquele momento, e aí como é que você fica? A gente se sente ali, né, precisando de um apoio, de um suporte, e a gente esquece que a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. E você ter alguns versículos para naquela hora ali, onde você está se percebendo no ponto 1, você poder trazer aqui, deixa eu calma, porque a palavra de Deus diz, e eu quero trazer para vocês aqui 3 versículos. 3 versículos curtos para você pensar nesse momento e você poder lembrar o que é que a palavra de Deus diz sobre a ira, sobre a raiva, sobre eu falar e fazer aqui, né, esbravejar. O que é que Deus me ensina sobre isso, né? Então, primeiro versículo está em Provérbios 15:1. Provérbios 15:1 e diz assim, olha, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, se você tá ali, prestes, né, a falar e ser brava, você lembra, caramba, não, a palavra calma é que vai ali, apaziguar, desviar ali a fúria, né, a birra, a ira, a chateação do meu filho, minha filha, porque a palavra ríspida desperta a ira. Então, Provérbios 15:1, guarda no seu coração. Eclesiastes 7:9. Anota aí, Eclesiastes 7:9 diz assim:
Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. O que é que a palavra quer dizer com isso? Se você permite que a ira tome conta de você, ela vai se alojando. Ela se aloja no coração daquele que não está atento às coisas de Deus. Ela se aloja no coração daquelas que não estão buscando, né, no Senhor. Ela se aloja no coração daqueles que acham que dão conta só. E a gente precisa lembrar, né, que não estamos sós, que temos o Senhor conosco em todo tempo. E aí eu lembro, não, eu não vou deixar, né, que a ira me domine e que ocupe um lugar no meu coração, porque eu não quero ser essa pessoa que não está priorizando as coisas de Deus, não está buscando nele, não está lembrando dele, né? Então, Eclesiastes 7:9. E Tiago 1:19-20 diz assim, olha: meus amados irmãos, tenham isso em mente. E aí você vai guardar no seu coração. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o que é que Tiago está dizendo aqui nessa palavra, nessa passagem? Olha, escuta mais, fala menos, segura o coração para não se irritar com tudo, todos, para todo sempre, não é isso? Tá? Por quê? Porque quando você se irrita, quando você se ira, quando você perde a calma, quando você está diante da birra do seu filho e você esbraveja, você não produz a justiça de Deus. É muito duro, inclusive, essa palavra, né, mãe? Mas é bem isso que acontece. E aí você precisa lembrar disso. Guarda esses 3 versículos no seu coração, né? Busca no Senhor outros mais que te ajudem a entender, a lembrar, a recorrer ao Senhor, lembrando, opa, é a palavra calma que apazigua a ira, né? Eu não vou deixar a raiva me dominar e morar no meu coração, né? Porque é isso, quando a birra é recorrente, né? Ou o comportamento é recorrente, a gente tende a ir ficando chateado e vai juntando sim isso, né? E você vai lembrar, eu quero ouvir mais, falar menos, né? E mirar menos ainda, porque isso é sim possível. Isso é sim possível quando a gente caminha com o Senhor. A mãe. Então, com esses 5 passos, eu tenho certeza que a forma de lidar com a birra do seu filho ou sua filha vai mudar completamente. Eu quero que você coloque tudo isso em prática e compartilhe comigo como é que está sendo, o que você está vendo acontecer aí na sua casa, tá? Com a sua família, no seu relacionamento com seu filho e sua filha. E lembrando que essa live vai encerrar por aqui, mas temos encontro ainda amanhã, no mesmo horário, às 12h30, para continuar com esse conjunto de lives de aquecimento para o evento, onde você vai estar comigo, tenho certeza, dia 11 de janeiro, uma Masterclass Mães Leves e Confiantes. Esse evento que vai ser online e gratuito, e que para você participar, basta você agora, para não esquecer, lá no link da bio ou na link da descrição do vídeo e fazer a sua inscrição, tá bom? Eu te encontro amanhã, nesse mesmo horário, e te espero dia 11/1, às 20 horas, ao vivo, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!